E aí, pessoal? Fala, Bruno! Como é que tá, meu irmão? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos aí, pessoal. O pessoal vai chegando devagarinho. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá um sábado chuvoso. O tempo tá fechado aqui, um friozinho. Vamos aproveitar esse sábado para a gente aglutinar conhecimento. Fala, como é que tá, Renatinho? Muito bom, meu irmão. Seja bem-vindo, cara. Vamos receber agora o capitão. Como é que tá, cara? Sejam bem-vindos aí, pessoal. O pessoal tá entrando devagarinho. E aí a gente vai receber o nosso querido irmão aí, o Capitão Romandini. Sejam bem-vindos, pessoal. Pode ir chegando, ficando à vontade. Fala, Lima. Tudo bom, cara? Só aguardando a conexão aqui do Capitão Romandini. Ver como é que vai ficar. Sejam bem-vindos, pessoal. Mais uma tarde aí que a gente vai trabalhar para agregar conhecimento. Sejam bem-vindos todos. Capitão? Copê, pronto. Pô, não tô vendo a imagem do senhor, capitão. Vamos Como é lá, que vamos tá? Tudo melhorar. bom? Eu te vejo com nitidez aqui, Jackson. Tudo bem, meu amigo? Prazer estar Tudo contigo aí, com o ótimo. pessoal. Como é que tá Prazer a é todo imagem? nosso, A imagem ainda capitão. congelada, não é isso? Isso, não tá aparecendo a imagem ainda não. Tá, vamos lá, vamos ajeitar essa O imagem áudio, aqui. o áudio tá 5.5, agora a imagem não tá saindo não. Perfeito, já Enquanto ajeitamos isso, a imagem aqui. enquanto isso, o pessoal tá chegando. Sejam bem-vindos aí. Alisson acabou de entrar. Seja bem-vindo. Alisson, policial aqui também do Espírito Santo. Sexto Batalhão. Rafael, Maíra. Seja bem-vinda, Maíra. Pessoal, hoje a gente vai receber o Capitão Romandini, capitão de Santa Catarina. Já já a gente está acertando a questão do vídeo aqui dele. Maure, da equipe de negociação, seja bem-vindo, meu irmão. Fiquem à vontade, pessoal. Hoje o tema é um tema bem legal, interessante, principalmente para nós que trabalhamos, que não trabalham na área de segurança pública, né? Então vocês podem ficar à vontade à medida que a gente for debatendo sobre o tráfico de drogas, né? O nosso tema é esse, a rota do tráfico. Vocês podem ir fazendo perguntas, que a gente vai estar tentando responder à medida do possível, tá? Vamos lá, vamos receber o Capitão Romandini aí, lá de Santa Catarina, cidade de Terra Boa, Santa Catarina, Terra Boa. Eu vou pedir uma gentileza a vocês também. À medida que vocês forem entrando, vai clicando no coraçãozinho aí, para a gente ir trazendo mais gente para a nossa live. Porque o tema é um tema interessante, um tema rico, e as informações que serão trazidas serão informações ricas também. Então, eu acho muito legal ter mais gente aqui na live, né? Capitão, me diz aí, como é que está essa conexão aí, capitão? Não estou vendo a imagem do senhor ainda. Salve, Jadson. O áudio aqui está 100%, está 5.5. A imagem está congelada, a tua está fluindo aqui 100%. Estou tentando acertar aqui a conexão Wi-Fi ou via dados aqui. Em seguida já dou um retorno aí. Então, capitão, eu não sei, o senhor está trabalhando aí com iPhone? Qual aparelho que o senhor está Estou usando? num aparelho aqui, num Motorola. Tenta fazer o seguinte, capitão, para dar um ajuste aí, eu não sei se eu acho que isso pode ajudar. Vai lá na parte de configurações, bota em modo avião e deixa o Wi-Fi ligado só. Perfeito, perfeito. Pessoal, sejam bem-vindos aí. O Passos acabou de entrar, o Lucas também. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? A gente tá configurando aqui algumas coisas aqui. Aí, ó, o Bruno falou modo avião. A gente tá acertando aqui a conexão, mas logo, logo a gente já vai dar início à nossa live com um tema que é um tema muito atual, um tema muito sensível, né? Para a nossa sociedade, é um tema que atinge todo mundo de maneira direta e indireta, e a gente já vai logo, logo estar debatendo sobre isso.
Só está ajustando mesmo essas questões aqui da conexão. Capitão, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o senhor, aí depois o senhor entra de novo. Tenta fazer esse esquema, bota no modo avião, aí deixa o Wi-Fi ligado e volta. Beleza? Show, capitão. Valeu. Maravilha, maravilha, Brenda. Sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá, gente? O capitão Romandini, vou falar um pouco, pô, satisfação, Passo, PM do Rio de Janeiro, 12º Batalhão. Seja bem-vindo, sargento. Estamos juntos aqui. Vamos falar sobre um tema aí que nós conhecemos bem na linha de frente, né, que é o tráfico de drogas. Né? E o capitão ele vai falar sobre a rota do tráfico. Vamos lá, agora vai dar certo, hein? Vamos lá, capitão. E aí, capitão, como é que tá? Tá me ouvindo bem? Perfeito, Jadson. O áudio tá 100% aqui, tá? Como é que tá a imagem? O áudio do senhor tá ótimo também, capitão. O que o senhor acha? O senhor quer dar prosseguimento só com o áudio mesmo ou quer continuar tentando botar a imagem? O que o senhor pretende? Vamos seguindo então com o áudio. O importante é o conteúdo que a gente está tratando aí, né? Como você mencionou, o tema é bastante interessante aí para principalmente o pessoal que está aí na atividade policial, ligado à segurança pública, mas também para toda a sociedade, né? Um tema extremamente relevante e acredito que o conteúdo seja bem mais importante que a imagem. Enquanto a gente vai conversando, eu vou testando fazer alguns ajustes aqui na configuração do celular. Se der certo, a gente coloca a imagem e fica mais interativo, senão a gente vai conversando. Pode ser dessa forma? Total, total. Pessoal, então a gente vai fazer assim, tá ok? Como a gente está tendo esse probleminha aí técnico aí em relação à imagem do capitão, o áudio dele está perfeito. Então, o capitão que já trabalhou no BOP sabe que o rosto dos comandos ninguém nunca viu. Então vale um mistério aí. O capitão vai continuar tentando e à medida que for dando resultado, se der resultado e a imagem voltar, a gente fala com a imagem. Se não, vai ser só o som mesmo e o conteúdo a gente absorve, beleza? Tá bom, pessoal? Então tá bom. Antes de tudo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, aí o pessoal que veio através do Cartel 33, indicado pelo capitão e tal. Eu sou Jadson, tá? Eu sou policial militar, trabalhei no pelotão de choque. Hoje eu estou na Companhia de Missões Especiais, sou policial militar do Espírito Santo, também sou palestrante, cursando o curso de Gestão de Segurança Pública. Hoje, eu trabalhei no pelotão de choque, trabalhei também no patrulhamento tático motorizado do antigo BME, durante um período curto. E hoje eu atuo como negociador policial na Companhia de Missões Especiais. E agora eu gostaria de apresentar rapidamente o capitão Romandini. Eu vou falar só um pouquinho, tá, capitão? E depois o senhor se apresenta melhor para a gente. Perfeito, perfeito. O capitão Romandini é cursado em inteligência, não é isso, o capitão? Exatamente. Fez um curso agora há pouco tempo na Colômbia. A gente vai falar sobre isso. Inclusive foi de lá, eu acho que nasceu a ideia de fazer o livro, não é isso, capitão? Perfeito, perfeito. Foi a gota d'água ali para a gente colocar alguma coisa no papel, gente. Perfeito. E vai estar com a gente hoje. Então eu vou pedir para o senhor se apresentar de maneira à vontade aí, o senhor pode ficar à vontade, se apresentar um pouquinho, falar do senhor, falar do imenso currículo do senhor aí para a gente, capitão, por favor. Maravilha, Jadson, é uma satisfação estar aqui, tá? De antemão já agradeço o convite, nós acompanhamos o teu canal, né, Jadson Black Belt. A gente vê aí que você costuma trazer temas extremamente relevantes ali para a atividade policial e para a sociedade como um todo, né? Isso deixou a gente bastante motivado, o pessoal da equipe aqui do Cartel 33, a interagir com o teu canal e divulgar um pouco desse trabalho que a gente sedimentou, né, nesse último ano. E passar também a abrir esse canal de comunicação, né? A gente vê que você tem uma interação bem grande aí com seus seguidores e isso nos deixou bastante motivados a vir conversar contigo e com teus seguidores, aí com o pessoal que acompanha o Cartel 33 também.
a respeito dessa temática, né? A gente acabou, os três autores, né? Somos o Soldado Reis, que é um grande policial, um sujeito extraordinário ali, que trouxe muitas contribuições para a nossa atividade, para o nosso conhecimento, e o Major Vicente, juntamente comigo também. Fizemos, então, essa obra para falar um pouco, né, para uma reflexão, na verdade, com embasamento na atividade operacional, na atividade de inteligência, para construir junto ali com os parceiros, junto com a sociedade em geral, fortalecer, na verdade, né, uma visão sobre essa problemática, sobre esse tema, que é de extrema relevância, né? Inclusive, a gente julga que talvez o tráfico de drogas, né, seja uma das mazelas sociais mais graves, que mais afeta a sociedade, mas também um tema extremamente relevante para a atuação diuturna das forças policiais, né? Não só a Polícia Militar, que a gente faz parte, que a gente tem a honra de integrar, né, as nossas forças aí do Espírito Santo, aqui de Santa Catarina, do Brasil inteiro, a gente tem bastante um feliz contato, né, com bravos guerreiros aí que estão diuturnamente na luta, na batalha, para tentar garantir o mínimo de condições de segurança, o mínimo de condições de vida digna, né, para toda a sociedade. Então, a gente teve essa iniciativa, de fato, de tentar trazer de uma forma mais estruturada, de uma forma mais permanente, algumas reflexões, né, e tentar incentivar os leitores, né, o pessoal que acompanha os canais, as redes sociais, o pessoal que gosta da leitura também, de acompanhar essa temática que é de extrema importância para a vida policial, mas também para a vida de cada cidadão. Perfeito, perfeito. Para quem me acompanha aqui, eu tenho postado bastante a respeito do livro. Esse aqui é o livro, tá, pessoal? Cartel 33. O livro é excelente, a leitura dele é ótima, é uma leitura bem boa, assim, de se fazer. Uma linguagem compreensível, assim, tanto para quem é policial quanto para quem é civil, né? Não é militar ou policial, não integra as forças de segurança. Então, assim, é uma leitura excelente, o Cartel 33. Se quiser adquirir o livro, já vou fazendo jabá, tá, capitão? Vamos lá, vamos lá. Se quiser adquirir o livro, é só entrar na página do Cartel 33, que o Instagram deles é @cartel33, e fazer um pedido. É simples, chega rapidinho, o valor é um valor bem justo. Enfim, mas vamos dar prosseguimento, capitão. O Major Vicente aí entrou aí também. Seja bem-vindo, Major. Perfeito. Comando Caveira 01 de Santa Catarina aqui, um grande guerreiro, muitas lições aprendidas aí com o Major Vicente e com o Soldado Reis também, que é um guerreiro aí que está na ponta, bicho extremamente competente, um aprendizado constante aí com o Soldado Reis e com o Major Vicente, grandes irmãos aí de farda. Maravilha. Capitão, então falando a respeito desse tema, né, vamos começar a falar sobre essa temática aí. Conta um pouco como foi o processo de criação do livro, né? De onde partiu a ideia para a criação do livro? Assim? Por que os senhores resolveram criar esse livro? E onde que foi que surgiu essa ideia aí? Perfeito, Jadson. Esse livro, na verdade, é um projeto que a gente já tinha há algum tempo. Né? O grande motivador, né, o fato que gerou a quebra da inércia para a gente começar a colocar no papel realmente, né, algumas ideias, reforçando algumas linhas de atuação, foi de fato alguma experiência adquirida aqui no front, né, na Polícia Militar. Nós vemos excelentes obras, mas obras de primeira linha mesmo, tá? Escritas por jornalistas, por antropólogos, por sociólogos, e apesar de toda a qualidade, nós sentíamos falta, né, apesar de terem também grandes autores aí provenientes de forças policiais, né, seja da Polícia Civil, da PRF, da Polícia Federal, das forças de segurança em geral, nós sentíamos que uma necessidade de tentar externar também algumas experiências, né, algumas visões de quem está de fato no front, né? A Polícia Militar acaba tendo essa atuação mais direta de enfrentamento à criminalidade, no levantamento de informação, em todas as etapas do caso em geral. Né? A gente vê ali como surge a informação, como o trabalho é iniciado, né, de levantamento de informações, de reunião, análise,
o desenvolvimento das operações e também o desfecho, a execução e o desfecho, né, de toda a operação ligada ao combate ao tráfico de drogas. Então, nós sentimos essa necessidade de contribuir também um pouco mais sobre a nossa visão, a visão de quem está ali na ponta, né? Quem está, de fato, tendo contato com o criminoso, tendo contato com todas as etapas de um levantamento de informações até na execução, lá no final, né? Quase que no final da operação, e também no pós-operação, né? Depois da operação, a gente vai também conversar um pouco sobre isso. Existem diversas diligências após a operação que são muito importantes, e esse é um ponto que nós trazemos aqui no livro e pretendemos contribuir também bastante com a temática, que são aquelas diligências pós-operação. E aqui, nesse momento, né, de pós-operação, que a gente acredita que podemos contribuir bastante também, principalmente levando ali a atividade policial um passo além, que muitas forças policiais já desenvolvem esse trabalho, inclusive aqui na Polícia Militar de Santa Catarina, e mais especificamente em relação à lavagem de dinheiro, que é um tema extremamente pertinente, extremamente complexo, porém, que existe um futuro brilhante aí pela frente, né? Nós julgamos realmente que há um espaço de atuação extremamente salutar. Então, a ideia surgiu nesse sentido, né? Como eu falei, um dos autores, o Major Vicente, ele é caveira aqui do Estado, tem uma vasta experiência profissional e ele sempre teve muita proximidade com a atividade de inteligência, sempre pautou as atividades operacionais utilizando a atividade de inteligência. O Reis, Soldado Reis, da mesma forma, um expoente aqui no Estado em relação à luta contra o crime organizado. E eu tive também a oportunidade de trabalhar com ambos os policiais, que são referência para mim. E nessa caminhada, né, que nós tivemos juntos, nós conseguimos notar que existe um trabalho muito bacana a ser feito. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar junto à Agência Central de Inteligência, aqui da Polícia Militar de Santa Catarina, e junto a diversas agências de inteligência de batalhões operacionais. E culminou que nós três também, coincidentemente, fizemos esse curso na Colômbia, em Bogotá, de inteligência prospectiva e antidrogas, né, na Colômbia. Então, esse curso acabou proporcionando para a gente uma visão um pouco mais para frente, né, um pouco mais estruturada de como, de repente, alternativas de enfrentamento ao tráfico de drogas. E é esse ponto, talvez, um dos pontos principais do livro, né, que nós tentamos passar a nossa mensagem. Exatamente. Assim, eu pela leitura do livro, já havia muita coisa que eu identificava, assim, porque eu estou nessa lida, assim, nós policiais estamos nessa batalha diariamente, né? Então a gente observa muita coisa, por exemplo, você aprende um fuzil, na semana seguinte tem outro no lugar daquele que você aprendeu, né? Você aprende lá 100 quilos de maconha, 100 quilos de crack, no dia seguinte já tem mais 100 quilos no lugar daquele que foi apreendido. Então a gente observa que existe uma grande... assim, é uma opinião minha, né, mas eu acredito que de grande parte dos companheiros também, a importância do serviço de inteligência, ela tem nesse combate, né, ao tráfico de drogas, nesse combate ao crime organizado, dessa forma, né? Porque eu fiz até uma enquete antes da gente começar a live aqui no Instagram, perguntando a respeito do que o pessoal achava, capitão, sobre a política de combate às drogas que o Brasil adota hoje, né, ao tráfico. E aí eu dei duas opções para o pessoal responder se achava satisfatório ou se era como se fosse enxugar gelo. Perfeito, e assim, e até agora a resposta maciça das pessoas que votaram é que o sentimento é de enxugar gelo, né? E aí, entre as pessoas que participaram dessa enquete até agora, e tem policiais, tem não policiais também, e tal. Então, assim, o Marcolão entrou aqui, ele é da P2 da Companhia de Missões Especiais, lá do Serviço de Inteligência também, do batalhão, onde eu trabalho. Coisa linda. Então, a inteligência, assim, para nós, para mim, que estou na ponta da lança ali, né, naquele combate efetivo,
eu acho que ela que diferencia, né, essa sensação que hoje nós temos de enxugar gelo com algo mais efetivo, né, capitão? Perfeito, Jadson. Não é isso? Fala mais um pouquinho para a gente sobre esse curso lá na Colômbia, capitão. O senhor falou que é de inteligência também, não é isso? Perfeito, exatamente, Jadson. Olha, as considerações que você e o pessoal que segue o teu canal fizeram são de extrema relevância e a gente acaba se deparando com essas assertivas que tem toda a razão, né? A impressão, muitas vezes, que se tem, até questões ali de impunidade, que às vezes as pessoas sentem essa sensação de insegurança ou sensação de descontinuidade, né? Essa é uma sensação bem natural em alguns aspectos, tá? E a atividade de inteligência, sem dúvida nenhuma, ela vem muito ao encontro dessas consequências mais prolongadas, né? Principalmente na predição, né? Quando a gente antevê determinadas situações, essa já é um grande ganho, que quando a gente previne, nós temos muito menos trabalho, muito menos custo de material e, principalmente, né, muito menos custo humano, que é o principal, né? A gente está aqui para proteger, a nossa missão é de proteção. E a atividade de inteligência entra de forma decisiva nesse cenário. Portanto, nós consideramos como fundamental, né, e ainda bem que a maioria das forças policiais, das forças de segurança pública em geral, tem essa consciência. Nós temos visto que cada vez mais se investe em tecnologia, se investe em qualificação, e esse é um caminho muito salutar, né? Nós acreditamos, de fato, que esse seja um caminho sem volta, porque os resultados são patentes. Esse curso específico, Jadson, na Colômbia, foi uma oportunidade que a Polícia Militar de Santa Catarina nos confiou e foi muito proveitoso, tá? E já fazendo aqui uma justa deferência à Polícia Nacional da Colômbia, que é uma força realmente de se admirar, tá? É admirável, eles são muito organizados, são muito sérios, eles vivenciaram de forma muito intensa, muito incisiva, pelo menos 2 décadas de crise, e eles aprenderam a partir da dor, eles aprenderam através de muitas vidas ceifadas, de vidas de pessoas da comunidade, de vidas de policiais que estavam lá acreditando no propósito e acabaram sendo ceifadas. E, portanto, eles desenvolveram conhecimento de forma muito habilidosa, um conhecimento muito bacana sobre como encarar essa tratativa, como encarar essa questão do tráfico de drogas. E eles têm uma visão, eles têm uma organização muito bacana, que vale a pena, assim, é inspiradora de fato, né? Foram algumas semanas que nós passamos lá em Bogotá. Foi um curso que a gente contou com a presença de mais de 10 países, né, que participavam, países principalmente da América Latina, países da Europa, que estavam ali realmente trocando experiências, trocando know-how de uma forma muito aberta, de uma forma muito sincera, para estarmos todos na mesma linguagem, no mesmo caminho para combater essa problemática. Então, sem dúvida nenhuma, gostaria de prestar aqui uma homenagem, né, ao pessoal da Polícia Nacional da Colômbia, que de fato a conduta deles é uma conduta muito profissional, e eles têm essa sistemática de compartilhamento de integração, que hoje em dia é fundamental. Todo mundo aí da inteligência levanta essa bandeira da integração, né, da integração de bancos de dados, integração do canal técnico da inteligência, da informação fluir de acordo com o princípio da oportunidade. Então, foi uma experiência bem positiva, e quando voltamos de lá, inclusive no próprio livro, né, que você mostrou aí para o pessoal, no Cartel 33, na Rota do Tráfico de Drogas, nós dedicamos um capítulo, perfeito, nós dedicamos um capítulo sobre a experiência na Colômbia, para falar um pouco sobre, não só sobre a realidade que eles vivenciam lá, né, mas também trazendo para a gente essa sistemática, trazendo para a gente alguns conhecimentos que são universais, né? Não só na Colômbia, mas se aplicam perfeitamente no Brasil, Equador, Bolívia, países da América Central, Espanha, que participou ativamente do curso, Estados Unidos. Então, o conhecimento ele é muito válido, e nós vimos que, de fato, quem atua nessa área costuma estar no mesmo norte, né? Segue o mesmo padrão
obviamente com diferenças culturais, com diferenças procedimentais, mas ainda assim a linha mestra acaba sendo a mesma, sendo muito similar. Sensacional, sensacional esse conhecimento, né? E como é que foi para eles lá, capitão, o senhor que esteve lá, essa experiência, como o senhor falou, eles passaram aí durante 2 décadas, né? Sofrendo com a questão dos cartéis de tráfico de drogas, né? Como foi para eles como é que eles se reestruturaram, né, após essa luta difícil que eles vivenciaram lá? Como é Perfeito, que já. foi esse processo de reestruturação deles? Excelente. A mudança ali foi extrema, né? Eles conseguiram com muito êxito combater a realidade que eles vivenciavam nessas 2 décadas e as coisas de fato alteraram. Existe uma série de alterações, uma série de mudanças na sistemática dos criminosos, né? E essa, Jadson, você pode também acompanhar certamente no Espírito Santo, os criminosos, eles são muito dinâmicos, né? Isso a gente com certeza vai abordar bastante aqui também nessa nossa conversa, o perfil de criminoso, o perfil do traficante de drogas, ele vai muito além daquele perfil que a gente acaba vendo em filme, que a gente acaba vendo em reportagens, que a gente acaba vendo na televisão. O perfil do traficante que de fato faz a diferença, que sustenta aquela rede corruptiva que perpetua um círculo vicioso de maldades, de mazelas sociais, é um perfil muito diferenciado daquele que a gente acaba vendo numa visão de curto alcance. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje em dia no mundo um perfil de criminoso de alta complexidade, perfil em que eles desenvolvem atividades muito ligadas ao empreendedorismo, né? E eu sei que aqui no canal você acaba trazendo também muitas pessoas para conversar sobre diversas questões sociais, né? Inclusive empreendedorismo também está na pauta ali, é muito bacana conversar sobre esse tema. No entanto, essa é uma característica que os criminosos também acabam abraçando. Eles dominam, esses criminosos de alto escalão, eles dominam os corredores geográficos, eles têm conhecimentos distribuídos em diversas áreas do conhecimento, na área de finanças, na área de logística, transporte multimodal, importação, exportação. Eles têm um suporte técnico muito grande, que às vezes a gente faz aquela visão de criminoso, de traficante, aquele jovem excluído da sociedade, que está lá num beco, naquela favela ou naquela comunidade, e está de bermuda, sandália, um rádio e uma arma na mão. Esse é um criminoso, é um traficante sem dúvida, e também passou por uma série de situações, aqui não cabe a gente discutir o que levou ele a estar lá, que também é um tema extremamente relevante, o fato é que ele está em crime, ele está em flagrante. E esse é um criminoso, talvez seja o raio-x de um traficante de drogas. Quando se pergunta quem é o traficante. Esse é a ponta do iceberg, né, capitão? A ponta do iceberg, exatamente, é aquilo que a gente vê, né? Como você bem mencionou, a ponta do iceberg é aquilo que a gente vê, mas o que está por baixo disso é aonde talvez, e essa é uma das propostas do livro, é onde talvez a gente deva focar a nossa atuação, a gente deva focar a atividade de inteligência, principalmente, que é quem faz girar toda essa engrenagem, quem faz movimentar toda essa engrenagem. Inclusive essa atuação desses criminosos, muitas vezes através de organizações criminosas, que nós temos diversos exemplos aqui pelo Brasil, né? Infelizmente, mas pelo mundo também é uma realidade, através dessas organizações criminosas, que acontecem, inclusive, algumas vezes, influências até no campo político, no campo estratégico, o que é extremamente gravoso, porque quando uma organização criminosa consegue atingir esse escalão, consegue atingir esse nível de profundidade, o problema do tráfico de drogas acaba tomando proporções muito mais difíceis de se combater, proporções que acabam tendo repercussões muito mais gravosas no campo social, no campo das forças policiais, e esse é um problema que merece o foco das forças policiais, né? E também, né, ratificando, a gente já tinha
essa noção, esse conhecimento bastante sedimentado, mas ainda foi bem importante essa troca de ideias lá na Colômbia, porque a gente constatou de forma bem tranquila, de forma indiscutível, na verdade, dois problemas enormes e que são comuns em vários países, pelo menos todos os países que fizeram presente nesse curso, e que aqui no Brasil não é diferente. E esses dois problemas a gente ataca também bastante no livro Cartel 33, que são, primeiro, a corrupção. Esse é um fator presente em 100% dos casos, 100% das organizações criminosas que nós analisamos, que nós estudamos, estava a corrupção envolvida no meio. E o segundo problema, a questão do poderio econômico, ou muito decorrente da lavagem de dinheiro. E é por isso também que nós dedicamos um capítulo no livro. Não é um livro técnico sobre lavagem de dinheiro, mas temos aqui muitas obras bem bacanas sobre lavagem de dinheiro. A gente menciona a temática, menciona a importância, fala sobre alguns mecanismos, sobre algumas questões que têm acontecido, e porque a gente identificou o tema lavagem de dinheiro como um desses dois pilares, né, do crime organizado. Inclusive no livro, capitão, vocês, né, usaram um termo que eu achei interessante, que é o follow the money, né? Perfeito. E os senhores usam como uma forma de combate ao crime organizado e ao tráfico também, né? A lavagem de dinheiro. Teve um... Eu estudando, pesquisando, eu li uma reportagem que o governo americano obrigou o HSBC, o banco HSBC, a pagar 2 bilhões de dólares aos cofres públicos lá aos Estados Unidos, porque o HSBC admitiu que fazia lavagem de dinheiro para o cartel mexicano lá, o de Sinaloa. Perfeito. Eles assumiram que lavavam dinheiro para o cartel do tráfico de drogas, né? E aí a única coisa que o governo americano pôde fazer foi multar eles em 2 bilhões lá e tal. Mas isso não garantiria que eles iriam parar de lavar o dinheiro também, porque eu acredito que eles deveriam ter um retorno muito maior, né? Para pagar os 2 bilhões aí, não ter nenhuma punição mais severa. Então, assim, o senhor tem citado algo aí, e no livro fala bastante disso, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque quando a gente olha para esse confronto que a gente tem no dia a dia, né? Porque o tráfico de drogas, como o senhor já citou, ele causa uma mazela muito grande na sociedade, violência, né? Morte, enfim, assaltos a banco, enfim, ele gera uma série de atividades por conta do tráfico de drogas. E a gente combate, na verdade, esse combate que nós fazemos, ele é simplesmente para manter a ordem, né? Para não deixar o caos se instaurar, mas ele não vai resolver essa questão, por exemplo, do tráfico, né? Combater lá o traficante que está com o radinho na mão, que fala que é dono do morro e tudo mais, eu acho que é a parte mais fácil. Não me entenda como dizer que é fácil, né? Não é fácil, mas eu acho que é a parte mais simples desse combate ao tráfico, né? Porque a grande questão aí é achar, como o senhor acabou de falar, esses que são responsáveis por lavar o dinheiro, de onde sai esse dinheiro, quem movimenta esse dinheiro, não é isso, capitão? Perfeito, Jadson. As tuas colocações foram excelentes e vai bem na linha do que a gente defende. Essa questão do HSBC, de fato, foi bastante exemplificativa, né? Como essas organizações criminosas atuam. O HSBC foi condenado a pagar 800 milhões de dólares, nesse caso em específico, no cartel de Sinaloa. Hoje em dia é tido como a organização criminosa, talvez, de maior periculosidade no mundo. E, de fato, é um desafio muito grande para as forças policiais conseguir atuar nessa vertente, na vertente de tentar cortar esse ciclo, né, interromper esse ciclo de retroalimentação. Lá na Colômbia, por exemplo, eles estudam, né, eles visualizam a questão a problemática das drogas
como um sistema de drogas ilícitas com diversas fases. E lá também eles trazem a corrupção e a lavagem de dinheiro como pilares fundamentais para fazer esse sistema girar. E é um desafio muito grande. Nós temos hoje em dia a política nacional de combate ao tráfico de drogas é muito boa, é muito eficiente. Eu sou defensor, assíduo ali do trabalho que é feito pelas forças policiais. Eu sou fã, inclusive participo, mas eu sou um admirador do trabalho do senhor aí, de vários outros policiais, né, de todos os policiais. É realmente um trabalho quase que heróico ali, do pessoal que está na linha de frente, com todas as dificuldades que a gente vivencia aí, de limitações de recursos materiais humanos, e ainda assim o pessoal dá o combate, se apresenta e faz o melhor possível com os recursos escassos. No entanto, a nossa reflexão, né, é que talvez esse tipo de combate, e isso, os números, né, o número, a gente tem uma expressão muito conhecida no mundo do War on Drugs, né, da guerra às drogas, né, e os números, de fato, da guerra às drogas não são tão animadores, né? Quando nós vimos os números, nós nos deparamos com uma série de reflexões, e nós refletimos, né, quando escrevemos o livro, também sobre esses números. E a nossa conclusão foi na linha de que esse tipo de combate ostensivo é necessário, é exitoso, sem dúvida nenhuma. O trabalho preventivo que é feito também. Como você mencionou, Jadson, nós seguramos os portões do caos, né? Se nós não estivermos fazendo esse fronte, nós não estivermos firmando a nossa cadência nesse sentido, o caos se instaura na sociedade, né? A segurança pública é um dos pilares constitucionais, inclusive. No entanto, a reflexão que a gente provoca nos leitores, no pessoal do canal aí do Cartel 33, no Jadson Blackbelt, é o fato de talvez nós podemos dar um passo a mais para irmos mais fundo, como algumas forças policiais já fazem. A Polícia Federal tem feito isso com maestria, né? Tem feito em alguns casos um trabalho extremamente positivo, indo além, né? Pegando ali o vertente financeiro, o vertente estrutural, porque muito se celebra quando cortamos a cabeça da serpente, né? Muitas vezes a gente fica com a sensação de missão cumprida quando se corta a cabeça da serpente. Pegamos o El Chapo, o Pablo Escobar foi a esse no confronto, e outros líderes, aqui o Fuminho caiu recentemente, né? Um baita trabalho da Polícia Federal com forças internacionais, pegaram o Fuminho lá na África, um sujeito aí extremamente envolvido com o PCC, e ainda assim a gente vê na prática que o problema não é resolvido. Então, será que simplesmente cortar a cabeça da serpente já gera o resultado satisfatório, um resultado suficiente para a gente seguir uma paz social aceitável? O senhor citou no livro uma coisa interessante também, eu estou interrompendo aqui, mas é porque eu lembrei disso agora, que a gente tem que atingir, impactar o tráfico naquilo pelo qual ele existe, né? Que é o lucro, não é isso? E o Paulo agora ele falou uma coisa aqui bem interessante, a questão da Receita Federal. Será que ela não poderia ajudar a rastrear esse dinheiro, a fazer esse levantamento estrutural, o capitão? Pô, Jadson, muito bem colocado. A pergunta do Paulo, sem dúvida nenhuma, vem contribuindo bastante aqui. É exatamente a Receita Federal do Brasil tem feito um trabalho extraordinário, tá? Extraordinário. Possivelmente, de forma ainda mais integrada, a gente pode melhorar ainda mais, mas a Receita Federal do Brasil tem feito um trabalho excepcional, principalmente junto aos portos. E aqui em Santa Catarina, nós temos 4 portos são portos de grande porte, né? Temos o Porto de Itajaí, Joinville, Itajaí Navegante, São Francisco do Sul e Imbituba. São 4 portos muito movimentados, com uma demanda muito grande. São portos importantíssimos para a economia do Brasil. E a Receita Federal, muitas vezes aliada à Polícia Federal, tem feito apreensões recordes. Tá? Eles têm, em 2020, inclusive, eu estou com os dados atualizados aqui, eles já estão com uma projeção de novamente bater um recorde. Eles estão com recordes sucessivos de apreensão pelo trabalho excepcionalmente feito, tá? Principalmente no campo técnico, no campo logístico, aliado
a expertise da Polícia Federal nesse tipo de investigação. Então, a Receita Federal, sem dúvida nenhuma, já contribui e pode contribuir ainda mais para esse combate, né? Só para a título ilustrativo, também trazendo uma atualidade, nós tivemos uma triste notícia aí veiculada agora já nos últimos dias da execução. A princípio trabalha-se, né, a hipótese está divulgada nas redes abertas, por isso que eu trago aí para os senhores também, trabalho da hipótese de execução do superintendente do Porto de Santos. Tá? Ele estava vindo assumir aqui o Porto de Imbituba, e nesse meio tempo ele acabou falecendo numa ocorrência que muito se indica que pode ter sido uma execução a mando do PCC. Olha o nível, né? Como de repente, o controle dos portos, de fato, a gente vê isso nos números, né? 15, 20 toneladas de cocaína sendo apreendidas aí no primeiro quadrimestre de 2020, como um trabalho integrado de Receita Federal, Polícia Federal, com as demais forças policiais, Polícia Civil, contribuindo com o que ele compete na investigação, a Polícia Militar também, com o serviço de inteligência, com que a integração acaba gerando prejuízos que fazem diferença no bolso da organização criminosa. E aí, Jadson, até aproveitando a questão das drogas, né, a gente faz esse paralelo, essa analogia com a gasolina, né, como se fosse o combustível do crime, porque através disso não é só no Brasil, né, a gente vê isso em diversos países. A droga entra nesse sistema de drogas ilícitas como combustível, como a mola motor, né, a mola matriz de todos os outros crimes, os crimes ligados ao tráfico. Ou seja, é com o dinheiro da droga que eles conseguem comprar as armas, que conseguem corromper a autoridade. É com o dinheiro das drogas que eles conseguem fazer toda aquela rede, conseguem executar toda aquela rede logística, né? E eu converso aqui, sei que no teu canal, alguns empresários também acompanham, e eu deixo a provocação. Um empresário, e quem já teve a experiência, ainda que não a nível comercial, mas a nível pessoal, de tentar importar, fazer alguma transação internacional de menor conta, ali, de menor monta, né? Vão comprar alguma coisa do exterior, algo acima dos $50. Quando existe aquela fiscalização de não deixar aberta essa fronteira de transação, como é difícil e como é complexa o desenrolo aduaneiro dessas transações. De mercadorias lícitas, tá? Eu digo aqui de mercadorias lícitas, comprou ali um telefone, um fone de ouvido, comprou um celular, e como é complexo o desenrolo aduaneiro dessas mercadorias lícitas. Agora, imagina de mercadorias ilícitas, como isso não dá trabalho, de como isso não exige um conhecimento profundo de como funciona essa situação, né? Como funciona essa sistemática. Por isso que muitas vezes as organizações criminosas, por isso, por muitas outros fatores, né? Mas também por isso que as organizações criminosas acabam cooptando profissionais que são experts na área para viabilizar esse escambo dessas mercadorias ilícitas, que é ainda muito mais complexo. Então, a droga entra nesse cenário como combustível. E aí, uma das propostas do livro, né? Você mencionou a expressão follow the money, né? Essa expressão é muito festejada, é muito conhecida, e não é uma expressão nossa, nós trouxemos para o livro. É uma expressão que vem lá do jornalismo investigativo dos anos 70. E qual que é a mensagem básica dessa expressão? É que o dinheiro deixa rastro. E isso é muito importante. A gente não pode ignorar esse rastro. São os rastros, na visão técnica, na linguagem técnica, são os indícios. E a partir dos indícios que a gente consegue gerar provas e que o Ministério Público, o Judiciário, consegue prestar o serviço deles. E aqui também já fazer uma deferência ao Ministério Público, sobretudo aqui de Santa Catarina, que nós fizemos durante ali as operações que nós tivemos a oportunidade de participar. O Ministério Público de Santa Catarina foi um parceiro incondicional, tá? E continua sendo. Nessas operações, a gente sempre contou com um apoio dentro das atribuições de cada força policial, de cada ente estatal, de cada poder. O Ministério Público, sem dúvida, participou ativamente, tá? Das operações que nós obtivemos maior êxito. E aí está essa chave, né? Integração.
de fato, a integração se mostra cada vez mais importante, cada vez mais fundamental para o sistema do bem, né? Para o círculo virtuoso funcionar, para quebrar aquele círculo vicioso e instaurar a ordem dessa forma. Na quarta-feira, na live com o Rogério Greco, ele foi procurador, né, do Estado de Minas Gerais, lá, ele foi do Ministério Público lá durante um tempo, e foi algo que nós pontuamos, foi justamente essa integralidade, assim, essa integração, né? Quer dizer, essa integração entre as forças, entre os órgãos públicos, cara. Porque nós precisamos avaliar que estamos todos do mesmo lado, não é isso? Existe o lado do bem e existe o lado dos criminosos, pô. Então, a gente tem que estar junto, entendendo que é um processo só, né? Então, quando ocorre essa integração e essa interação, a gente consegue observar que os resultados eles são muito mais efetivos, eles são muito mais consistentes, né? E eles têm um resultado muito mais robusto quando a gente consegue integrar e interagir colocar todo mundo interagindo junto, né? Nessa mesma proposta. Então é importante acho que essa integração, como o senhor mesmo citou. Em relação o Paulo também fez uma pergunta aqui sobre os cartéis de droga. Ele perguntou se no Brasil, capitão, nós temos cartéis semelhantes àqueles que existiram na Colômbia, ou semelhantes ao de Sinaloa também, os cartéis do México. Enfim, ele perguntou se aqui no Brasil a gente tem cartéis de tráfico semelhantes a esses maiores aí que a gente vai falar. Uhum. Diferenciado. Muito bom. Calma aí, capitão. O pessoal está dizendo que está sem áudio agora. Eu estou ouvindo bem, senhor. Mas o pessoal está dizendo que está sem áudio. Pessoal, está sem áudio ainda, né? Vou fazer o seguinte. O senhor sai e volta novamente, capitão. Pessoal, então, vamos tentar resolver isso aí agora novamente, tá bom? O capitão vai retornar. Já tem muito tempo que não está saindo o áudio dele? Ou começou agora? Vamos lá, o capitão voltou. Vamos lá, pessoal, calma aí. Pessoal, me diz o seguinte, tem muito tempo, onde é que vocês pararam de ouvir o capitão aí? Vamos lá? Consegue o áudio? Voltou? Voltou. Eu estou ouvindo bem. A imagem não funcionou, mas o áudio aqui está 100% para mim. Não tem problema. O áudio está funcionando, está muito bom. Ele está conseguindo absorver bem o que você está falando aí. Perfeito. O áudio... Tá, então vamos lá. O áudio voltou aqui. Voltou na pergunta que eu fiz para o senhor. Parou na pergunta que eu fiz para o senhor. Perfeito. A respeito do cartel. Perfeito. Eu vou aproveitar, então, novamente, para mandar um abraço para o procurador Rogério Greco. Fiz a menção ali que é uma grande personalidade, uma referência para nós policiais, tá? De fato, nos traz muita felicidade ver um procurador dedicado e com uma visão realística, muito bem embasada, muito bem preparada e, de fato, estamos à disposição do procurador ali para trocar ideias. Realmente admiramos o trabalho do procurador Rogério Greco.
respondendo a pergunta do Paulo, né, perguntou sobre os cartéis, né, se existem cartéis próximos ali, o cartel de Medellín, cartel de Cali, o cartel de Sinaloa, aqui no Brasil, né? E, de fato, existem, tá? Eu estava mencionando aqui para o Jadson que nós temos aqui no Brasil, nossos vizinhos, né, são países excepcionais, mas, infelizmente, sofrem com essa problemática, os 3 maiores produtores de cocaína do mundo, tá? Não é da América Latina, não é das Américas, é do mundo. E aqui estamos a Colômbia, a Bolívia e o Peru. São os 3 países que mais produzem cocaína. Estima-se que 90% da cocaína do mundo sai desses países. Imagina o volume de produção, o potencial de produção desses criminosos que, infelizmente, estão nesses países. E o Brasil faz fronteira com todos eles, né? Então, nós temos um desafio. Nós já fomos considerados, num passado longínquo, um país de trânsito. O que seria o país de trânsito? É o país por onde passa a cocaína. Hoje em dia, nós somos um país de trânsito também, continuamos sendo, mas somos um país de consumo. Os brasileiros são os maiores consumidores de cocaína da América do Sul. Tá? Esse é um dado alarmante, E, obviamente, temos cartéis que, na verdade, são organizações criminosas que já foram apelidadas de facções criminosas que efetivamente possuem a estrutura de um cartel, tá? Principalmente as facções mais robustas, né? Como o PCC, como o Comando Vermelho, como a Família do Norte, e temos aqui em Santa Catarina o PGC, com outra ordem de grandeza. Lá no Rio Grande do Sul também temos outras organizações, Balacara e outras organizações que não cabe ficar mencionando e dando ibope, mas ainda assim temos organizações criminosas que de fato se assemelham em muito com esses cartéis, tá? E aqui fazendo uma observação geográfica quanto à problemática, tá? Olha ali em cima, vamos fazer um comparativo, né? Lá no norte do Brasil, a gente tem lá em cima, entre Brasil, Colômbia e Peru, a gente tem ali a região chamada de Trapézio Amazônico. É uma região que, de fato, aproximando o mapa, lá quem tiver curiosidade, aproximar o mapa ali no oeste, no noroeste brasileiro, vai reparar que tem uma estrutura muito parecida com um trapézio. Aquela região é chamada de Trapézio Amazônico, por onde passam os afluentes do Rio Amazonas, né? E lá é uma zona de alta produtividade da cocaína. E essa cocaína acaba passando por canais fluviais, por canais terrestres, por canais aéreos, até o Oceano Atlântico, na outra ponta do norte do Brasil. E o que a gente tem lá em cima, Jadson? O que a gente tem lá em cima, por onde passa esse volume enorme de cocaína? A gente tem o PCC, com certeza, mais a FDN, que se formou e se fortaleceu, e hoje em dia é preocupante, lá em cima, lá no norte. A gente desce um pouco, vamos lá para São Paulo. O que a gente tem no interior de São Paulo, interior oeste ali, né, de São Paulo? A gente tem o Paraguai, também tem a Bolívia colada ali, e a Rota Caipira, né? Existem alguns livros que tratam da Rota Caipira, livros excepcionais, lemos muitos deles, né? Escritos por vários autores ali, e essa Rota Caipira talvez tenha sido a principal rota de exportação de cocaína do Brasil durante muitos anos, e eles escoavam essa cocaína pelo Porto de Santos. Eu acabei não mencionando, mas lá em cima, a FDN, nesse trapézio amazônico, saía pelo Porto de Manaus, ainda saía pelo Porto de Natal, ali no Rio Grande do Norte. Tá? A gente teve em 2020 muitas apreensões de cocaína. Tá? Para começar o ano, já foram 4 toneladas de cocaína lá no Porto de Natal, lá no Porto do Rio Grande do Norte. A Rota Caipira acaba sendo capilarizada ali no Porto de Santos, que foi o principal porto onde tiveram as maiores apreensões de cocaína no Brasil durante muitos anos. E aqui embaixo, no sul, tá, onde a gente está aqui atualmente, Santa Catarina, nós temos 4, como eu falei, né, 4 grandes portos. E lá, aqui do nosso lado, a gente também tem uma região fronteiriça muito significativa. E essa região fronteiriça também acaba permeando, né, acaba sendo permeável à entrada de drogas que são escoadas muitas vezes também pelos portos de Santa Catarina, Itajaí, Navegantes, Imbituba, São Francisco do Sul, principalmente. Então, a gente
está, sem dúvida nenhuma, no eixo. Aqui em Santa Catarina, assim como São Paulo, o pessoal lá do norte, está num eixo muito preocupante de rotas. Então, é um desafio constante. E aproveitar, e aqui embaixo a gente já tem também, né, principalmente no Paraná, mas aqui em Santa Catarina, a gente também tem o surgimento de células do PCC. Lá em São Paulo, a Rota Caipira tem um PCC, também bastante estruturado, é o berço, inclusive, do PCC. E aqui, pelo Sul, o PCC já também possui uma célula atuante, que também está sendo muito bem controlada pelas forças de segurança pública, mas ainda assim existe uma célula do PCC. E também existe uma facção aqui, que é local, mas que também incomoda, também acaba trazendo uma inquietação social por alguns momentos, que é rapidamente revertida pelas forças policiais, mas ainda assim é desafiadora. Então a gente vê, né, que uma relação da quantidade, do fluxo de drogas transitando no local acaba trazendo naturalmente um aumento da criminalidade. E esse não é um fenômeno só brasileiro, tá, Jadson? Isso aí também aconteceu, e aqui de forma muito evidente, lá em Porto Rico. Porto Rico é uma ilhazinha que fica ali no Golfo do México, uma das principais rotas, inclusive, do Pablo Escobar, né, através dos aviões de pequeno porte. Ele fazia ali pela Venezuela, pela própria Colômbia, né? A gente vê muitas séries, muitos filmes que que ilustram essa rota ali pelo Golfo do México. Só que esses aviões não tinham autonomia para voar até a Flórida, principal canal de entrada da cocaína colombiana. Eles precisavam parar em alguns países, como a República Dominicana, como Porto Rico. Porto Rico acabou sendo um país que era considerado de trânsito, e a droga, o Porto Rico aumentou, por esse aumento do trânsito de cocaína em Porto Rico, houve um aumento do consumo dessa droga, da cocaína, em 120%, num intervalo muito curto, intervalo de 5 anos, 120%. Ou seja, mais do que dobrou o uso daquela substância. Então, será que, e aqui é outra reflexão que a gente traz, né, no livro, será que esses discursos tidos como abolicionistas, discursos que nós avaliamos, inclusive, como até, de certa forma, derrotistas, se a gente não consegue proibir, libera. Se a gente não consegue manter um sistema carcerário rígido, será que a gente não consegue, já que a gente não consegue manter um sistema carcerário estruturado, então vamos liberar presos? Será que essa é a melhor política? Acreditamos que não. Acreditamos que esse é um discurso derrotista, que existe um desafio, existe muito melhorar, mas o caminho não é esse. Tá? O caminho, a gente acredita que não é desistir, é combater com outros meios também. Essa seria até uma pergunta que eu faria ao senhor, capitão. Mas aí eu vou fazer ao senhor depois que a gente voltar, porque já está acabando esse período de 1 horinha. Perfeito. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encerrar aqui agora e já volta em seguida, beleza? Tranquilo, à disposição, amigo. Sidney aqui fez uma pergunta, eu vou anotar a pergunta do Sidney e o senhor já volta respondendo ela também. Se o senhor poderia depois falar do consórcio de cargas feitas por médios traficantes. Perfeito. Beleza? Então a gente vai encerrar aqui agora. Eu vou pedir o pessoal que continue com a gente, porque tá bom pra caramba, né, pessoal? É muito conhecimento. E aí a gente vai encerrar e já vai voltar. Ok, pessoal? Vamos fazer assim, então. Então a gente encerra aqui, capitão, e já volta, beleza? Um abraço, amigo. Então tá, um abraço. Pessoal, então vamos encerrar aqui. Continua com a gente, que a gente já tá voltando, tá ok? Um abraço, pessoal.